Olá, boa noite. Muito bom estarmos juntos novamente para mais um momento de reflexão sobre as mensagens do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Eu, Márcia Ramos, vou proferir a palestra desta noite, convidando a todos neste momento a fecharem os vossos olhos do corpo físico, a, neste momento, pensar no nosso Mestre Jesus. E desta maneira, vamos assim em preces de agradecimento por mais uma oportunidade de aprendizado, vamos rogando para que também tenhamos assistência durante todo este momento de reflexão. Que os nossos corações se abram para o entendimento necessário que tanto irá nos fortalecer em nossa caminhada. Se conosco, querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. E assim, pessoal, após esta prece, nós vamos fazer uma reflexão sobre uma mensagem muito bacana do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 9, que fala sobre as reuniões cristãs. Muito importante fazer esta reflexão, porque nós até então acreditávamos, que as reuniões cristãs elas se divergem no seu formato e também no seu objetivo. Neste momento, nós vamos fazer essa reflexão e vamos compreender, que elas são sim diferentes, mas o propósito é o mesmo. Então vamos lá. Nós vamos iniciar com a citação de João, que está lá no capítulo 20, versículo 19, que diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, essa citação de João, ela vem dentro dos capítulos onde relata que houve a crucificação do Cristo e que após 3 dias ele ressuscitou. E ele vem de encontro aos discípulos que estão reunidos na casa de Pedro, justamente naquele momento com bastante medo, sentindo saudade do nosso mestre, sem saber muito bem o que fazer. Então, desde esse dia da ressurreição de Jesus, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade, pois Jesus, olha que interessante, Jesus, com seu amor infinito, com o perdão sem limite, aliviou as determinações de Moisés e veio ao encontro dos discípulos que estavam saudosos, ou seja, então, na Bíblia cita, no Primeiro Testamento, lá no capítulo 18 de Deuterônimos, que havia uma proibição de evocar os mortos, ou seja, existia uma proibição onde não poderia se comunicar quem estava vivo com aqueles que já partiram. Mas por que Moisés fez isso? Então, a Bíblia cita que Moisés, corrigindo o seu povo, disciplinando o seu povo, que na época era muito indisciplinado, era um povo ainda muito rude, muito selvagem. Então, foi necessário essa determinação de Moisés, porque as pessoas elas já não queriam mais trabalhar pensando que dentro dessa comunicação que eles tinham com os que já partiram, eles iriam receber as informações necessárias do futuro. Olha que interessante, Então, olha, vem desde essa época. Eles lá começavam a invocar os espíritos para perguntar qual seria o período de colheita, com quem ia casar, se ia ganhar dinheiro, se não ia. Alguma coisa diferente dos tempos de hoje, muitos ainda acreditam que a comunicação entre os dois mundos é para isso, é para adivinhar o futuro ou para saber do passado. E então, naquela época, as pessoas ainda não tinham condições de compreender. Então, Moisés determina dentro desta lei a necessidade, a importância de não evocar os mortos, Mas nós sabemos que com a vinda do Cristo, isso muda de configuração. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus veio com a mensagem de amor e de perdão, essa comunicação vai ser necessária porque o povo já começa a se preparar para a terceira revelação. É muito interessante isso. Então, olha só,
Jesus, né, aparece aos seus discípulos no momento que eles estão ali, né, com os corações apertados, com saudades, sem saber muito bem o que fazer. E naquele momento ele institui, né, dizendo que ele foi, mas estaria conosco. Né? Então, que este, em espírito, daria continuidade, né, ao seu trabalho, amparando e cuidando de todos os seus irmãos, né? Irmão, a gente vem entender aqui que Jesus é o nosso irmão, né? Deus, nosso Pai, né? Sabendo da nossa fragilidade, envia, né, o seu Filho para nos ensinar a amar e a perdoar, porque foi isso que Jesus, né, nos ensinou, indo para a cruz sem reclamar do seu, daquilo que ele teria que passar. Então, lá na casa de Pedro, né, quando eles estavam todos ali reunidos, surge o mestre trazendo a esperança. Desde então, a família cristã, né, todos aqueles irmãos, jamais passaram sem o doce alimento das suas reuniões, dessas reuniões carinhosas, onde Jesus passava para eles a força, a esperança, né, o desejo de que é necessário lutar para se melhorar. Então, a essência dessas reuniões eram sempre as mesmas. Então, a gente precisa compreender, nos dias de hoje, como isso acontece? Existem as reuniões nos templos religiosos da Igreja Católica, da Igreja Protestante, dos núcleos, né, e dos templos religiosos, onde há manifestações de todas as maneiras e entendimento, inclusive nos centros espíritas. E aí, né, eu volto a dizer o que eu estava falando no início, o objetivo é o mesmo, né? O formato é diferente, mas o objetivo é o mesmo, que é buscar, procurar a influência dos planos superiores, dos espíritos superiores, para nos fortalecer dentro daquilo que nós precisamos passar. Veja, gente, diferença somente, né, nesse propósito, né, nesse formato. Porém, o texto de Emmanuel também nos esclarece que nos ambientes espiritistas, né, nos ambientes onde se compreende a comunicação de forma natural com os nossos irmãos que já estão do lado de lá, existe uma possibilidade maior de compreensão da alma, ou seja, porque ela tem, né, a possibilidade de se manifestar com maior abundância, ela pode ali alcançar novos conhecimentos. Então, a diferença é somente essa, né? Porque dentro do centro espírita, nós, das doutrinas espiritistas, né, que é o que Emmanuel fala aqui, dentro dos centros espíritas, existe menos, né, eu vou colocar menos prejuízo nessas comunicações, porque não há aquele dogmatismo, né, o formato organizado que existe em determinadas religiões. Então, é uma mensagem que fala que sempre houve a comunicação, né, coisa que muitas vezes a gente tem dúvida. Mas lá na Bíblia não proíbe, né, comunicação com os mortos? Então, existe sim, no Primeiro Testamento, a proibição. Por quê? Porque os homens eram ainda, né, muito infantis no seu entendimento, vou colocar assim, eu acho que essa representa bem, né, essa palavra, e queriam abusar daquelas comunicações, achando que os espíritos que estavam ali, né, trariam para eles as informações do futuro, de como ia ser, de como que seria e etc. Então, houve essa necessidade. Ou seja, gente, se houve essa necessidade, então a Bíblia mesmo está se contradizendo, porque sempre houve comunicação com aqueles que estão do lado de lá, certo? A doutrina espírita vem nos esclarecer que esta comunicação não pode ser banalizada, né? Mas que existe a possibilidade dos nossos irmãos, quando estamos reunidos, né, num local apropriado, principalmente, né, nos nossos centros religiosos, ou quando eu estou ali na igreja buscando a inspiração, os nossos irmãos vão nos auxiliar. É isso que coloca a lição, que os nossos irmãos no plano superior
eles vão se manifestar dentro daquilo que houver de necessidade para nós, não trazendo informações sobre passado, futuro, né, mas trazendo para a gente a esperança. Lembra, Jesus, quando vai falar com os seus discípulos, ele leva o quê? A paz esteja convosco, né, e enche os corações dos nossos irmãos de esperança. Então, quando nós nos reunimos, que nem agora, nós estamos reunidos ouvindo a palestra, eu falando e fazendo a reflexão ao mesmo tempo, porque quando eu falo primeiro para mim, né, para a Márcia, e aí estou trazendo esse entendimento sob a inspiração dos nossos amigos espirituais. Então, tem aqui um pouco do meu conhecimento e muito do que a espiritualidade precisa passar para cada um que está neste momento ouvindo esta palestra. Por quê? Porque através desses conhecimentos, através dessas explicações, nós vamos aumentando a nossa possibilidade de agir com mais segurança, sabendo que nós temos, né, a presença deles e a presença de Jesus a todo momento. Então, o sofrimento, as dificuldades, elas existem. Por quê? Elas são pertinentes à nossa caminhada. Nós temos muito que aprender. E aí o exemplo maior de Jesus, por quê? Porque Jesus não tinha nada, não devia nada para ninguém, né? E aceita essa incumbência do nosso Pai Maior para ensinar os irmãos, né, que somos nós, que ainda não tínhamos condições de compreender a mensagem de amor, e deixa, né, esse legado todo através do perdão e do amor infinito por todos. Lá, né, quando ele dá o ensinamento da cruz, né, onde ele poderia sim, né, se libertar daquele momento, mas ele assim prefere passar por todos os dissabores ali, né, por todo aquele sofrimento para nos ensinar algo tão importante que até hoje nós temos dificuldade de compreender. A nossa dificuldade de compreender o perdão e o amor, gente, é imensa. A gente male, como diz o outro, ama aqueles que estão ali pertinho de nós, né? Com muita dificuldade a gente tolera aqueles que às vezes não nos contradizem. E aí a mensagem de Jesus é muito maior. Então eu preciso deste momento, né, de encontro com a espiritualidade superior para sentir, né, esse amparo, esse acalento, esse acolhimento tão importante para eu continuar na minha jornada. Só a Márcia? Não, todos nós. É só dentro do entendimento do Centro Espírita? Não. Onde houver um ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. Olha, gente, que interessante. Então, Jesus já se manifesta nesse processo. Por quê? É chegada a hora da gente compreender. Até hoje, nós temos essa limitação por conta da dureza dos nossos corações. Muitas vezes é mais fácil aceitar, né, aquilo que foi posto numa época como simples verdade do que fazer uma reflexão sobre essa mensagem e trazer para os dias de hoje. Nós sabemos sim daqueles que utilizam desse processo para enganar, né, para tirar proveito próprio. Existe sim aqueles que ainda abusam desse processo tão fabuloso, né, que é o chamado trabalho com a mediunidade, e na palestra seguinte vai ser falado sobre isso. Então, assim, há aqueles que ainda confundem a sua tarefa e acabam, né, trazendo prejuízos, não só para si, né? Claro que para si com muito maior alcance, né? Mais prejuízo também para aqueles que acabam sendo enganados por aquela situação, iludidos, né? Ludibriados, porque acham que os espíritos se comunicaram trazendo uma mensagem para ele disso ou daquilo, dizendo isso ou aquilo, pedindo isso ou aquilo. Os espíritos superiores não se manifestam neste formato. Os nossos irmãos da espiritualidade se manifestam sim
dentro da autorização do plano maior e dentro da necessidade daquilo que nós precisamos ouvir. Então eu estava falando, porque a espiritualidade conta com esse momento de aprendizado para esclarecer a todos, dizendo que não é nada fantástico nem fabuloso, que essa manifestação acontece desde que nós possamos compreender a mensagem maior. Então nós todos estamos reunidos neste momento, ouvindo a palestra, refletindo, tanto nós como os nossos irmãos desencarnados, né? Compreendendo que essa possibilidade de comunicação existe sim, mas com um objetivo maior, trazendo alento, trazendo esclarecimento, trazendo acolhimento e tudo aquilo que nós necessitamos para dar continuidade à nossa proposta de crescimento espiritual. Né? Nós somos espíritos encarnados, então estamos numa condição humana, vivendo uma experiência na matéria, mas nós retornaremos ao mundo espiritual. E quando lá chegarmos, nós precisamos estarmos melhores, né, do que quando a gente aqui chegou. Esse é o objetivo. Existem aqueles que ainda não conseguem compreender? Sim. E que chegam lá pior? Não, chegam lá estacionados. Então vem ter uma vivência material, se perde nesse processo, porque é muito fácil se perder, é muito fácil, né? Num piscar de olhos a gente se afasta, a gente se perde mesmo, a gente se ilude e chegamos lá, né, com toda outra, né, bagagem comprometida, tendo que esperar uma nova oportunidade para que a gente possa retornar e corrigir os erros que nós cometemos por nossa ignorância, por nossa falta de condição, né, de compreender que todos nós temos um motivo maior para estarmos aqui. Então, essa lição, olha só quanta coisa a gente pode exprimir de na lição lá de meia página. Emmanuel traz essas reflexões e nós hoje compreendendo, né, com outro entendimento, já trazendo para as nossas dificuldades, para o nosso dia a dia, a gente começa a perceber a importância da gente estudar, da gente se esclarecer, da gente não aceitar, né, as coisas assim impostas como só o entendimento de uma pessoa, né? É necessário a pesquisa, é necessário o estudo e é necessário, né, nós sairmos do nosso da nossa caixinha, né? É necessário, é chegado o tempo onde nós precisamos fazer essa reflexão. Então, existe sim a comunicação? Existe sim a possibilidade de nós recebermos dos nossos irmãos a inspiração, a orientação? Sim, está acontecendo agora. Se for só pela Márcia, não falaria metade do tempo que eu tenho aqui. Por quê? Né? Porque a bagagem vai se esvaziando. Agora, a espiritualidade vai nos inspirando, trazendo as palavras corretas, trazendo a mensagem que realmente deve tocar no coração de cada um. É isso. Então, por isso que nos ambientes, né, e aí ele coloca lá, reforçando, e eu vou reforçar novamente, nos ambientes onde o espírito consegue se manifestar, né, com maior propriedade, existe um alcance maior sobre o aprendizado, um esclarecimento maior, porque ele está livre do dogmatismo e do sacerdócio organizado que determinadas religiões impõem. Mas eu não estou dizendo aqui que existe a melhor. Existem formas diferentes e que a mensagem possa chegar a cada um dentro da condição que cada um tenha de absorver. Percebem? Então, é nesse sentido que a gente fala, quanto maior for, né, a nossa busca pelo conhecimento, melhor será. O Espiritismo é esse mar de informações, né, que eu posso ir até ele com um copinho de 50 ml ou, né, com um balde. Então, quanto que eu vou pegar de conhecimento dentro deste mar? Então, imagine a gente indo para o mar, né, vendo aquela imensidão, né, lindo, maravilhosa, aquelas águas que você fala, nossa, tô com sede, né, de conhecimento. É isso. Agora, o que eu levo de recipiente?
é que vai determinar o quanto, né, eu vou aprender, né, o quanto eu vou me saciar, vamos assim colocar, se a gente está falando de, né, saciar de conhecimento. Posso ir com um copinho de 50 ml, mas eu posso ir também com um balde e me saciar de forma melhor. Então, dentro do Centro Espírita, a gente vai, né, dentro desses centros, essas reuniões, as palestras, elas trazem para a gente essa possibilidade de aprender com maior esclarecimento dentro do processo de liberdade, né, que temos enquanto espíritos encarnados ou desencarnados. É essa a nossa mensagem desta noite e eu convido a todos para a nossa prece final, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga por este momento de aprendizado, rogando ao nosso Pai que nos envolva em muita luz e muita paz, que adentre aos nossos lares e leve a energia necessária para cuidar de cada um dos nossos entes queridos, deixando a paz, o amor e a alegria entre todos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, boa noite e até uma próxima.